Nos dias em que vivemos, ou seja, no final dos tempos, como é que nós podemos manter a nossa fidelidade a Deus? No meio a tanta idolatria, no meio a tantas falsas doutrinas, falsos profetas, a operadores de milagres, como mantermos-nos fiéis ao Senhor Deus? Já estudamos nesse trimestre que devemos honrar a Deus, devemos temer a Deus no sentido de honrá-lo, de obedecê-lo, de sermos leais, de sermos fiéis. A segunda mensagem angélica fala sobre Babilônia, aquele conjunto de falsas doutrinas, aquele conjunto de adorações idólatras. E lá diz o seguinte: caiu, Apocalipse 14, 8, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O que é esse vinho da ira da prostituição? São as falsas doutrinas, a confusão doutrinária, a idolatria, a valoração de tradições em detrimento da palavra de Deus. No capítulo 17 de Apocalipse, nós vemos uma descrição desta Babilônia, desse poder religioso. Uma mulher vestida de púrpura sobre uma besta escarlate, portanto com poder. Lá tem blasfêmias, abominações, falsas doutrinas, prostituição. Prostituição é o contrário da fidelidade. Esse grupo vai guerrear contra o Cordeiro. É o império da mentira. Vai haver milagres de Satanás. Vai haver a união da igreja com o Estado. Uma união político-religiosa que vai perseguir o povo de Deus. O povo de Deus, nesse momento, será desprezado, caluniado, sofrerá penas, sofrerá perseguição, até perseguição de morte. Veja o texto da nossa lição. O povo de Deus é caluniado, ridicularizado e perseguido, mas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ele permanece firme em seu compromisso. Os poderes do inferno não podem quebrar a sua lealdade a Cristo. Seu povo está seguro nele, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso ainda não está acontecendo agora, irmãos, mas vai acontecer no futuro. O povo de Deus, nós, o povo de Deus, seremos ridicularizados, seremos desprezados, chamados de fundamentalistas no sentido de um desprezo, no sentido de que não temos inteligência e que não sabemos direito como louvar a Deus, como obedecer a Deus, segundo as tradições e as normas humanas. Como é que podemos encontrar força? Veja, irmãos, o texto de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o verso para memorizar da lição desta semana. Temos que nos santificar, nos separarmos na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E quanto à idolatria do domingo, irmãos, o dia do sol, Sunday, como se diz em inglês. Tem aqui uma citação de um ministro metodista, que foi feito em 13 de novembro de 1893. Vejam o que ele disse. Que pena que o domingo tenha havido carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Ele estava admitindo, irmãos, que o domingo, o dia do sol, foi consagrado pela igreja papal, pela igreja romana e adotado por todos os cristãos. Veja, irmãos, o texto de Ezequiel, capítulo 20, dos versos 1 a 20, o que fala com relação ao povo de Deus e o sábado. Bom, primeiramente, lá o Senhor fala sobre o resgate da escravidão do Egito. Era sempre recorrente, irmãos, o Senhor lembrar o povo de que havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. Mais ainda, ele dizia assim: lancem fora os deuses do Egito.
E você vai ver nesse capítulo que eles não lançaram fora, eles traziam ainda os deuses do Egito. Ele diz assim: dei a vocês os meus sábados. Capítulo 20, verso 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor estava dizendo: o sábado é um sinal entre mim, Deus, e vocês, povo. O povo desobedecia e se rebelava continuamente. Veja ainda um novo chamado para a guarda e observância do sábado. Ezequiel 20, 20. Façam do sábado um dia sagrado. Será um sinal da aliança entre mim e vós, para que saibam que eu sou o Senhor. Quando observamos o sábado, irmãos, estamos testemunhando que o Senhor Deus é o nosso Senhor. Assim como na declaração cultural, na declaração histórica do povo de Israel, conforme Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. É o único Deus a quem obedecemos, a quem honramos, a quem tememos e a quem damos glória. Mas por que, irmãos, isso está tudo na Bíblia? Eu já disse alguns dias atrás. Por que o Senhor providenciou a Bíblia? Veja lá. 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e essas coisas estão escritas para aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que é um aviso, irmãos? Um aviso é uma advertência. Um aviso é uma declaração para que você preste atenção. Um aviso é para te proteger. E é por isso que isso está escrito na Bíblia, irmãos. Por isso que essa experiência do povo de Israel, que não obedecia, que era teimoso, está escrito na Bíblia para nosso exemplo. A nossa relação com Deus deve ser de fidelidade. Sempre, irmãos. Fidelidade a Deus. O povo de Deus sempre tem que ser fiel a Deus. Foi fiel no passado. Muitos não foram, irmãos, mas muitos foram fiéis no passado. Muitos morreram por conta da fidelidade. Nós devemos ser fiéis no presente, irmãos. No presente não temos sofrido perseguição, exceto em alguns países. Mas a maioria, em todos os países democráticos, irmãos, nós não recebemos nenhuma perseguição. Pelo contrário, a maioria dos países, assim como no Brasil, gosta dos crentes, gosta dos cristãos, gosta daqueles que são obedientes à palavra de Deus. Mas nós não sabemos, irmãos, exatamente como vai ser o futuro, quando vai chegar o futuro, quando a perseguição ao povo de Deus, aqueles que querem ser fiéis a Deus, cairá sobre eles. Aqueles que não quiserem obedecer a esse poder político religioso, não quiserem obedecer às tradições da igreja oficial, mas serem fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa ser fiel hoje. Diria para vocês, irmãos, está fácil ser fiel hoje. Mas que a gente também possa ser fiel quando tiver difícil ser fiel. Sermos fiéis a Deus em qualquer circunstância. Que Deus esteja com cada um de nós.